Olá, amados. Eu sou o apóstolo Gustavo Ferreira, do Ministério Yehoshua de Londres, um ministério com a visão centrada no ensino fundamentado na verdade da palavra, na restauração do altar do Senhor e com forte atuação na área de batalha espiritual. E essa é mais uma ministração da série Pai, uma jornada profética e prática para restaurar lares, curar corações e despertar a verdadeira identidade da paternidade segundo o céu. Hoje seguimos com o tema Eli e seus filhos, gravando diretamente aqui da Malásia, onde estou em missão. E quero te lembrar desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa palavra com alguém. Durante essa ministração vão aparecer 2 QR Codes, um para doações via Pix no Brasil e outro a nível mundial e internacional. Se você puder, qualquer valor será bênção para manter nossos projetos sociais ativos, escolas e orfanatos na Índia e no Quênia. O valor pode ser R$ 1, $1, 1 libra, €1, porque isso representa muito quando se trata desses países, então não estou falando de dinheiro para mim, mas sem finanças a obra não tem jeito. Invista, isso é reino. Agora vamos lá. No bloco anterior, a gente viu como a história de Eli é uma tragédia anunciada. Um homem de Deus, mas que errou ao silenciar. Um pai que amava os filhos, mas não os corrigia. Filhos que tinham tudo, mas se rebelaram. Uma geração sem direção. E um fim marcado por morte e vergonha e a glória indo embora. Mas hoje vamos avançar. Vamos falar da omissão na geração atual. Sim, porque o padrão de Eli está se repetindo, só mudou o cenário. Hoje não estamos mais num tabernáculo de madeira e cortinas. Vamos analisar juntos. Estamos no templo da internet, da escola ou universidade progressista, da mídia relativista e das leis que tentam transformar o pai em vilão. Estou dizendo o pai, porque essas ministrações estão focadas na figura de pai, mas isso está abalando a educação dos pais, digo pai e mãe, está difícil e não vamos tapar o sol com a peneira, precisamos de ajuda. Sim, filho e filha, se você está assistindo, pensa que se está assim agora, imagina quando você for o pai e a mãe? Sim, por isso seus pais precisam de ajuda. E pai e mãe, se você está assistindo, depois passa para seus filhos ou se senta e assiste junto. Família, estamos nós, os pais gritando, help, SOS, misericórdia, precisamos de vocês. Então vem comigo e viaje, visualize a base de nossa história, a situação, a casa de Eli, os filhos e o que aconteceu foi uma tragédia e traga para o dia de hoje. Vamos juntos? Ok, a essência atual é a mesma. Pais cansados, calados por leis e falta de atitudes, e filhos que cresceram sem limites, e o pior, filhos e filhas. Vocês pensam que estão crescendo com liberdade? Não, isso está fazendo e formando uma geração fraca. Sim, hoje não pode chamar a atenção as cintadas, gritar que lá vêm as desculpas, pega a visão. Sim, é verdade. Vamos lá, pai, mãe, filho, filha, junta todos e vamos assistir tudo isso de arquibancada e analisar se estou falando besteira, analisar sem puxar a cordinha para ninguém. Sim, hoje não pode chamar a atenção, não pode dar bronca, não pode erguer a voz que já vem. Ai, ai, tenho TDAH, é bullying, ai, isso me causa gatilho emocional. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, filho e filha. Será que todos esses diagnósticos são mesmo verdadeiros? Ou será que alguns são muletas modernas de uma geração que está sendo educada a não resistir? Atenção, não estou dizendo que doenças mentais não existem. TDAH, depressão, ansiedade são reais e precisam ser tratados com seriedade. Mas o problema é quando o sistema ensina todo mundo a se identificar como doente, quando a exceção vira regra. Hoje, criança de 6 anos toma ansiolítico, adolescente de 14 toma tarja preta, jovem de 20 se declara incapaz emocionalmente de lidar com um não,
E aí a pergunta é: isso é evolução ou é um plano para destruir a fortaleza da mente de uma geração? A neurociência mostra o cérebro humano se molda pela exposição e repetição. Se você ensina uma criança que ela é fraca, ela se tornará fraca. Se você reforça a identidade de vítima, ela viverá como vítima. É a chamada plasticidade cerebral adaptativa negativa, ou seja, o ambiente cria o comportamento e o comportamento molda o cérebro. E sabe o que é mais louco? Nossos avós cruzavam oceanos de navio. Nossos pais acordavam cedo, enfrentavam dificuldades, tomavam bronca na escola, ralação no trabalho. E a maioria não tinha psicólogo, Rivotril ou manual de autoajuda. E sabe o que eles tinham? Resiliência, foco, força de vontade, honra, raiz. Mas hoje a geração do me respeita grita por respeito, mas não respeita os pais. Quer autoridade, mas não se submete. Quer liberdade, mas sem responsabilidade. E aí vem o ponto: o diabo, sim, o capeta, o sistema, a cultura secular, chame como quiser, precisa fabricar fracos. Fracos dão lucro, fracos consomem remédio, fracos dependem do Estado, fracos são fáceis de controlar, fracos não questionam, fracos não mudam o mundo. E você, filho e filha que está assistindo agora, talvez não perceba, mas você está sendo ensinado a ser fraco, doutrinado, domesticado, preparado para aceitar tudo, para ter medo de tudo, para não lutar por nada. Você é treinado desde criança por jogos, filmes e escolas a obedecer a um sistema emocionalmente seguro, mas espiritualmente falido. Você ganha autoestima artificial, likes, seguidores, mas não tem identidade. Sabe fazer dancinha no TikTok, mas não sabe lidar com frustração. Sabe filosofar sobre viver sua verdade, mas não conhece a verdade. A Bíblia diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis. Deuteronômio 31, 6. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16, 33. Deus nunca prometeu uma geração com gatilho emocional protegido. Ele prometeu o Espírito Santo para quem quiser vencer. Acorda, prometeu armadura, não fralda espiritual. Prometeu guerra, mas também garantiu a vitória. E agora eu quero te chamar para pensar, pai, mãe, filho e filha. Primeiro, se nossos avós com menos recursos, menos conhecimento e mais limitações criaram uma geração firme, o que estamos fazendo com tanto acesso e tanta desculpa? Segundo, por que jogadores com chuteiras rasgadas, campos de terra viraram lendas, enquanto hoje temos academia, tecnologia e choramingo? Terceiro, por que cientistas como Thomas Edison, Graham Bell, Santos Dumont erraram 1000 vezes e hoje jovens desistem ao primeiro não? A resposta é simples, porque o sistema não quer mais vencedores, quer consumidores, dependentes, escravos emocionais. E muitos estão caindo nessa e outros já caíram. E se a gente não abrir os olhos, vamos repetir a tragédia da casa de Eli. Filhos frouxos, pais cansados, autoridade desfeita e, no final, a glória indo embora. Ufa! Desabafei e com base bíblica e de ciência e o melhor, com a realidade. Vale um like e uma indicação para outros assistirem, mas enquanto isso, pode descer da arquibancada e analisar, será que você, filho, filha, não foi fisgado, não entrou ou está entrando nessa, ou conhece quem está assim? Que tal unir força com seus pais, com teu pai? Se você tem um, poxa, não deixa o inimigo vencer essa. Pedir desculpa, perdão, não aleija, não machuca, e sim, cura a alma, faz bem, joga os verdugos fora. Dá para fazer isso? Se dá, então vamos agora continuar. E se você entendeu, pausa o vídeo, liga para teu pai, tua mãe, diz eu te amo, manda um texto. E você, pai, mãe, dá para mandar um texto tipo, filho, filha, Deus te ama e eu te amo também, vamos vencer? Caramba! Poxa, já pensou se funcionar? Deus seja exaltado,
porque essa foi padrão, pau no capeta. Vamos começar com uma distinção crucial. Autoridade não é autoritarismo. A autoridade bíblica é servir com firmeza, liderar com amor, corrigir com propósito. Autoritarismo é abuso, imposição, falta de escuta. Mas hoje tudo virou autoritarismo. Basta um pai levantar a voz e já é ameaçado com processos. Conselhos tutelares entram nas casas, mas muitas vezes ignoram o caos que já estava instalado. A verdade é que o sistema moderno emasculou o pai, transformou o homem em provedor silencioso. Querem que o pai pague as contas, mas não se meta na criação. Que ame, mas não discipline. Que esteja presente, mas sem falar demais. E isso está gerando uma geração de filhos mimados emocionalmente, frágeis espiritualmente e rebeldes moralmente. O problema não é só dentro da casa. É um ecossistema que conspira contra a paternidade. Cultura digital que vicia em dopamina e distração. Escolas que ensinam ideologias que contrariam a fé. Leis que protegem o erro e punem a autoridade. Músicas, séries, influencers que exaltam a libertinagem e zombam da família tradicional. E o que acontece? O pai se cala, não sabe como agir, tem medo de errar, e enquanto isso, o caos fala. E como o caos fala, fala com pornografia gratuita a um clique de distância, fala com TikToks que ensinam como mentir para os pais, fala com séries que normalizam a desobediência e o sexo sem compromisso, fala com algoritmos que alimentam a mente do teu filho 24 horas por dia, e quem cala, consente. A ausência de limites virou uma estratégia satânica para destruir o altar da família, e muitos pais estão apenas assistindo. Mas vamos olhar para a realidade com dados. Segundo a Unicef, adolescentes sem a figura paterna presente têm 2 vezes mais chances de entrar em comportamentos de risco. Um estudo do National Fatherhood Initiative aponta que 85% dos jovens em presídios cresceram sem um pai ativo. O uso de pornografia entre adolescentes aumentou mais de 30% nos últimos 5 anos. Casos de violência doméstica em lares com pais emocionalmente ausentes é 3 vezes maior. Não é exagero, é realidade. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. A omissão é a nova forma de destruição. Vamos analisar. Eli não levantou a mão contra os filhos, mas também não levantou a voz, e por isso perdeu tudo. Agora, atenção, não estamos aqui para acusar, estamos aqui para conscientizar. Tem pai que está lutando sozinho, tem mãe que assumiu o papel de 2, tem filhos que nunca ouviram o eu te amo ou o eu me importo, e a resposta não é julgar, é ensinar, é restaurar, é levantar. A paternidade equilibrada não é opressora nem ausente, ela é presente, é firme, é emocionalmente inteligente, ela corrige com amor, ela orienta com verdade, ela não se omite. Você quer um exemplo bíblico prático? Veja como Deus trata Israel. Ele corrige, ele fala, ele exorta, mas também consola, perdoa, restaura. Isso é paternidade, não é ficar em cima o tempo todo, mas é estar disponível o tempo todo, é saber quando falar, quando silenciar, quando agir, e para isso precisamos voltar à palavra. Pais precisam se encher da palavra, filhos precisam respeitar a voz do pai que ora, que lê, que jejua, porque um pai cheio do Espírito não precisa gritar, sua autoridade vem do céu. E aqui vai um conselho prático: estabelece uma rotina de oração com seus filhos, nem que seja 5 minutos por dia, dá um abraço intencional. Muitos filhos estão implorando por afeto, mas não sabem pedir. Escuta sem julgar, mas fala sem omitir. Não se esconda atrás do cansaço. Se está difícil, peça força a Deus, mas não desista do altar. E você, filho ou filha, entenda uma coisa: teu pai pode não ser perfeito, pode ter errado, mas ele carrega algo que nenhum influencer tem: aliança espiritual contigo, e isso é sagrado. Se ele está tentando te orientar,
Não veja como implicância, veja como proteção. Se ele se cala, cobre ele em oração, porque pai também precisa de cura. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como restaurar essa autoridade espiritual. Vamos mostrar como o sacerdote do lar pode voltar a ter voz, como o arrependimento pode abrir portas e como o coração dos pais pode ser restaurado aos filhos e dos filhos aos pais. Se essa palavra falou com você, compartilha agora mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, cada clique ajuda nossos projetos na Índia e no Quênia. Até o próximo bloco. Deus te abençoe. Shalom.